Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você uma lista com 7 alimentos que engordam muito mais do que você imagina. São alimentos surpreendentes que muitas pessoas consomem no dia a dia, acham que são alimentos fit, que vão ajudar a emagrecer, mas se não tomar uns cuidados com eles, podem prejudicar o ganho de peso sim, né? Favorecer esse ganho de peso. Você vai adorar saber para tomar mais cuidado aí. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todos os dias, você vai amar com certeza. E aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar sobre esses alimentos. Me conta aqui nos comentários se tem algum alimento que você acha que engorda muito. Qual desses alimentos que você consome mais no dia a dia você acha que engorda, mas mesmo assim não consegue parar de consumir? Eu vou adorar ver o seu comentário. Primeiro alimento da nossa lista, gente, é a tapioca. Muitas pessoas associam a tapioca uma opção mais fit, melhor do que o pão, porque ela naturalmente é sem glúten e realmente para quem tem algum tipo de intolerância ao glúten não celíaca, doença celíaca, algum tipo de problema relacionado ao glúten, faz muita diferença retirar o pão na alimentação. Mas muita gente acha que pode consumir a tapioca sem ter um certo cuidado com ele. Quando a gente observa a tapioca, em uma colher de sopa dela, ela vai ter aproximadamente 12 gramas de carboidrato, sendo que desses 12 gramas de carboidrato é zero fibra, zero proteína e zero gordura, ou seja, ela é carboidrato puro. O índice glicêmico é muito alto, muito nas alturas mesmo. Então acaba que ela pode ajudar você a ter um pico de glicemia, dar um pico de insulina, favorecer o acúmulo de gordura central, visceral e abdominal. Claro que isso não vai acontecer se você comer uma colher de sopa de tapioca com ovo, né, fazendo uma crepioca, se você colocar uma chia, se você colocar um queijo, se você colocar uma proteína. O problema maior são aquelas pessoas que usam 4, 5 colheres para forrar a frigideira e fazer uma tapioca grandona, botar mel, botar banana. Então, cuidado, observa esses detalhes, quantifica, né, a tapioca mesmo na hora de acrescentar, mede e sempre tenta acrescentar algum alimento com menor índice glicêmico para puxar o índice glicêmico dela para baixo. Ainda nessa mesma linha de raciocínio, não tem como a gente não falar do pãozinho francês, que muitas pessoas adoram, crocante por fora, molinho por dentro, aquele miolo muito fofinho, branquinho, macio. Lembra que aquele pão francês, dependendo do tamanho, pode ter até 30 gramas de carboidrato, só tem 1 grama de fibra. Então, cuidado, gente. E muitas vezes as pessoas consomem mais do que um pão francês na refeição, consomem com alimentos mais calóricos. Então, o ideal, mais uma vez, é você tentar acrescentar ou algum tipo... Tirar o miolo, né? Pode ser uma estratégia boa do pão francês, que já diminui muito a quantidade de pão e de carboidrato, consequentemente. Mas tentar acrescentar algum tipo de fibra, verdura, né? Algum tipo de legume raladinho ali no seu sanduíche, algum tipo de proteína, um queijo, um franguinho, um atum, para baixar esse índice glicêmico. Ou até gorduras boas, né? Uma maionese de abacate, uma chia, um azeite. Eu até tenho um vídeo aqui bem legal sobre como comer o pão, né? Como deixar o pão mais saudável. E tem uma playlist com muitas receitas de pães saudáveis, sem trigo, que podem te ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Outra coisa que as pessoas acham, é saudável, não tem problema, eu vou tomar pela minha vitamina C, muito nutritivo, é o suco de laranja. Em um copão de 300 ml, você pode ter até 30 gramas de carboidrato com zero de fibra, zero de proteína, zero de gordura. Então, ele entra nessa mesma categoria do pico de glicose, de insulina, e pode prejudicar essa questão de acúmulo central, né? Região mais central, abdominal. Pode... não é um copo de suco de laranja que vai fazer isso, mas se você tem hábito de consumir o suco de laranja puro no meio da tarde ou no meio da manhã, ou ainda com pão, com suco de laranja, ainda come uma torrada, um pão francês, uma tapioca, você está acrescentando muito a quantidade de carboidrato. Esses carboidratos líquidos são ainda mais complicados, porque a gente perde a mão, né? Às vezes o suco tá muito docinho, você bebe mais do que um copo. Então, cuidado com isso também. Se você gosta de suco de laranja, do sabor dele, tenta fazer uma laranjada. Você usa uma laranja, completa o resto com água. Se precisar, adoça com algum adoçante não calórico, como stevia, por exemplo, ou não, às vezes nem precisa. Ou faz um outro suco com uma fruta menos calórica, como uma limonada mesmo, suco de maracujá, que dá pra você ter esse sabor, né, diferente da água, ter um saborzinho assim de refresco, sem trazer tantas calorias e carboidratos. Essa mesma lógica vale para o suco de uva, principalmente aquele concentrado que vende na garrafa de vidro. Claro que todos os sucos industrializados de caixinha tem que ter um cuidado, porque muitas vezes também tem mais açúcar adicionado.
E qualquer suco de centrífuga, se você vê que a pessoa está fazendo suco na centrífuga, vai ficar basicamente sem nenhum tipo de fibra e concentra muita quantidade de fruta ali. Então, às vezes, para você fazer um copo de suco de melão, você usa 4 fatias de melão. Então, o ideal mesmo é que você pegue uma fatia, bata com água, e nesse caso nem precisa adoçar. Cuidado também com os biscoitinhos. Eu sei que a gente às vezes quer praticidade no dia a dia, que é uma coisa mais fácil de levar, né, para levar para o trabalho, para mandar para as crianças de colégio, para, enfim, comer no intervalo. Mas os biscoitos industrializados são um problemão, gente, porque o biscoito por si só, mesmo sem recheio, ele é farinha branca, gordura de qualidade ruim, muito açúcar. Então ele acaba sendo uma bomba calórica. Quando você olha os biscoitos recheados, então às vezes em 100 gramas pode ter quase 500 calorias, quase 20 gramas de gordura. E essa gordura é uma gordura trans, pró-inflamatória, bem ruim para você. Então o ideal mesmo é que a gente tente retirar esses biscoitos industrializados do dia a dia e acrescentar os biscoitos caseiros. Eu tenho aqui uma playlist de biscoitos e bolachas, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Cuidado também com a massa, com o macarrão, porque muitas vezes as pessoas tendem a exagerar na hora de consumir o macarrão. O macarrão por si só, ele é a base muitas vezes de farinha branca, então ele vai ter um índice glicêmico mais alto, a saciedade vai ser mais baixa porque praticamente não tem fibra. E dependendo do molho que você bota, então se for um molho branco, um molho de queijo, um molho com linguiça, com bacon, você vai juntar ainda mais gordura nesse alimento que é mais calórico. Claro que se você tivesse um prato, né, organizado, uma salada com macarrão, ou até mesmo alguns vegetais misturados com macarrão, com molho de tomate, quantificando, né, medindo a quantidade do macarrão que você consome, preferencialmente o macarrão integral, seria 1000 vezes melhor. Mas a gente sabe que no dia a dia tem gente que bota arroz, feijão, macarrão, farofa, batata e um pedacinho de carne e uma folhinha de alface. Então, isso não é comer legume, verdura e proteína, tem que ter um equilíbrio. Tem um vídeo falando mais sobre reeducação alimentar, sobre como organizar o seu prato, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Cuidado também com o amendoim, com as castanhas, com as nozes, de uma maneira geral, as oleaginosas, porque elas têm uma grande concentração calórica. Quando a gente olha para elas, basicamente, elas têm muita gordura. Claro que é uma gordura muito saudável, mas em pouca quantidade, as pessoas consomem às vezes 700 calorias. E às vezes você vê lá um pacotinho pequenininho e você vê uma informação nutricional relativamente baixa, mas quando você observa, aquilo ali seria equivalente a uma colher de sopa e não um pacote inteiro. Isso confunde algumas pessoas. E aí tem gente que come um pacote de amendoim à noite, ou vendo um filme, ou vendo um jogo, porque é salgadinho. Ainda mais se for aquele amendoim crocante que tem aquela casca em volta, riquíssima em carboidrato, em sódio, incha pra caramba. Então, o ideal mesmo é que você quantifique. As oleaginosas são saudáveis, desde que você utilize uma porção equivalente, mais ou menos 20, 30 gramas por dia. Não vai exagerar e, claro, que vai depender das suas necessidades, mas cuidado, porque elas são muito densamente calóricas e podem atrapalhar o seu ganho de peso. Cuidado também com os salgadinhos e as frituras. E aí entra tanto aqueles salgadinhos de pacotinho, batata frita, biscoitinho de milho, tudo. E também salgadinho feito, né? Coxinha, quibe, croquete, bolinhos que são fritos. Todos eles são fritos, né? Seja industrialmente ou de forma caseira, numa gordura de imersão. Então, às vezes é no óleo vegetal, às vezes é na gordura vegetal, às vezes é na banha. Eu tô até aqui no canal um vídeo falando sobre os melhores e piores óleos para cozinhar. E de cara eu já te adianto que esses óleos vegetais processados, refinados e a gordura trans são péssimas para a nossa saúde, são muito inflamatórias. E o alimento, quando ele é frito, ele age como se fosse uma esponja. Ele absorve muito dessa gordura, além dele já ter muito carboidrato. Então, é uma bomba mesmo. Se você puder se abster dele, você vai ver que vai ter um grande resultado na sua alimentação e no seu perda de peso. Eu tenho aqui no canal uma playlist que também te ensinando a preparar salgadinhos e petiscos sem fritura. Porque às vezes a gente tá com vontade de comer uma coxinha, uma esfirra, um bolinho. Então tem opções aqui que não são fritas e que ficam incríveis mesmo. Vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Lembra então de dar uma olhada aqui embaixo na descrição, que eu vou deixar pra você algumas receitinhas e até mesmo alternativas para esses alimentos que eu falei aqui, né, para te ajudar no dia a dia. Me conta se teve algum desses alimentos que te surpreendeu, qual deles você vai parar de consumir ou pelo menos diminuir a quantidade. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que você me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!